Saudações! Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo comigo, Cabo Edson, direto dos estúdios Becker Itapecerica da Serra. Eu, juntamente com a professora Vânia Becker. Olá, meus queridos, minhas queridas. É um prazer estar aqui novamente batendo papo com vocês. Ô, professora, o mês de outubro foi um mês de muitos acontecimentos, né? Principalmente no que tange a mulher, né? Porque nós vimos que nessa pandemia, nessa problemática toda, nós vimos a fragilidade da mulher, né? Então, a ausência de muitos serviços, né? De políticas públicas fomentaram muitos os problemas. E nós temos uma convidada especial, não é, professora? Temos sim. Hoje temos aqui nos nossos estúdios a senhora Renata Melo Ferreira. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada por ter me convidado. É um prazer para nós. Quem é essa personalidade? Quem é? Gente, presidente do Conselho da Mulher de Itapecerica da Serra. Muito bacana, parabéns. Obrigada. Parabéns. E nós esperamos que essa missão seja de glórias para todas nós. Né, que você está aí à frente. E vou falar um pouquinho, né, Cabo Edson? Vou falar um pouquinho de você, da sua pessoa, um pouquinho. Ai, fica à vontade. Deixar para você falar fica melhor. Vontade. Psicóloga. Sim. Muito bacana. Psicóloga. Trabalha na Prefeitura de Itapecerica da Serra desde 2015. Sim. Casada. Sim. 2 filhos. Lindos. 2 filhos lindos. E mora em Itapecerica da Serra, como você acabou de me falar agora há pouco, mais de 40 anos. Exatamente. Acabei falando a minha idade, né? Dessa forma. Mas é a realidade. Mas nós, mulheres, como disse o Cabo Edson, outubro foi marcante. Sim. Marcante, nós acompanhamos as mídias, né? Marcante no sentido de ser o Outubro Rosa. E estamos, graças a Deus, chegando no final de uma pandemia. Né? No final de uma pandemia que evidenciou muitos problemas relacionados às mulheres, muitos problemas. E o Outubro Rosa em Itapecerica da Serra foi bem agitado. Sim. Com muitas ações. Sim. Nós acompanhamos muitas ações. Uma delas, muito importante, foi a reativação do Conselho da Mulher. Exato. Importante, muito importante. Vou passar a palavra para você falar um pouquinho de você, senão eu falo sem parar. Professora, né? Quer falar? Vou passar a palavra para você falar um pouquinho sobre você, sobre sua caminhada. Obrigada, né? Bom, o que eu gostaria de estar trazendo um pouco aqui pra gente? Sim, você me apresentou muito bem. Meu nome é Renata, eu tenho 48 anos, moro em Itapecerica da Serra há 42 anos. Escolhi essa cidade para viver e para construir o futuro dos meus filhos aqui. Sou psicóloga e eu falo de que lugar? Eu falo de um lugar que sempre viveu a diferença social, sempre expressou a desigualdade social. Como a gente comentava, assim, os limites de município, eu cresci ali no Jardim Idemori, quem conhece aí já fica antenado, e na divisa com São Paulo, onde as expressões da desigualdade humana, social, sempre foram muito presentes. E aos 17 anos, antes de eu entrar na universidade, eu já sabia que eu ia trabalhar no social, que era esse o meu lugar. Então fiz psicologia, entrei numa universidade pública e eu entendi que eu tinha que ter um compromisso com esse povo que pagava para eu estudar. Então a minha trajetória começou aí. Então, aos 23 anos, eu começo a trabalhar na Fundação Casa, foi meu primeiro trabalho como psicóloga, e a minha identificação com o social se deu desde sempre. Acho que eu poderia me traduzir assim. Para além do aspecto profissional, eu amo ser mãe, né? Amo ser mulher,
Eu acho que nós, como mulheres, a gente vive um desafio muito intenso de nos aceitarmos como somos, com toda a diversidade que é comum a cada uma de nós, e lidar com todos os protocolos que uma sociedade profundamente masculina e machista tenta impor para nós. Então, quando você faz referência ao Conselho da Mulher, eu me sinto privilegiada de estar vivendo esse momento de construção de política pública em Itapecerica da Serra. Nós conversamos um pouquinho antes, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a representatividade feminina. Sim. Né? E a gente precisa lutar pelos espaços, porque a gente, como a gente tinha dito antes, a gente fala muito, a gente se coloca, mas não se coloca, né? Não conquista de verdade, não vai lá. E eu estou percebendo e sentindo e vivenciando agora. Você falou da sua idade, eu também, eu já tenho mais de 50 anos, e eu estou percebendo que nós mulheres estamos em uma luta de verdade. Isso é bacana. Sim. Isso é muito bacana. Quando eu vi lá no dia da posse do conselho aquele número de mulheres lá na frente, te juro, eu fiquei emocionada. Até agora eu estou ainda, porque eu lembro da cena, né? E eu me senti muito representada. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito, sabe? Eu já recebi várias, vamos dizer assim, críticas por achar que eu acredito demais nas coisas, mas eu acredito, eu quero continuar acreditando, né? Sim. Eu quero ser consciente, sim, mas eu quero acreditar. Sim. Acreditar que vai dar certo, que as mudanças vão acontecer, né? Para melhor. Falando do conselho, que o conselho, eu acho que ele é o marco para muitas coisas boas para a cidade de Itapecerica, para as mulheres. Fala um pouquinho da trajetória para esse conselho e da composição desse conselho, né, como que aconteceu. Eu vi presenciei, vivenciei ali através das mídias, porque a gente ainda tem a questão da pandemia ainda acontecendo, e a gente fica muito com a informação através das mídias, né? Sim. Mas você está aqui agora, ao lá, vivo, né? para falar para a gente como que foi essa trajetória e essa composição dessas mulheres nesse conselho. Eu acho que é legal a gente passar um pouquinho o que é um conselho, né? O que é um conselho? Para que existe um conselho? Porque para que já existe tanta coisa, né? Secretaria disso, secretaria daquilo. Então, assim, um conselho, ele passa a existir quando a gente entra na democracia. Então, na Constituição Federal, está posto lá, toda política pública, ela tem que acontecer. Educação, saúde, assistência social, políticas voltadas para mulheres. Mas como é que a gente vai controlar o que o poder público está fazendo e a sociedade civil? É através da existência de um conselho de direitos. Então, o Conselho da Mulher, ele é um conselho de direitos, e no qual tem que ter participação de igual para igual entre poder público e sociedade civil. Sim. Então, o Conselho da Mulher hoje, ele está composto por 18 membros titulares e 18 suplentes. Por isso que você viu aquele público lindo, maravilhoso, todas lindas, empoderadas, e ali com um desejo latente, que a gente espera que ele saia do latente, coisa de psicólogo, né? Sim. Saia do latente e venha para a realidade, que se torne realização. Que se torne realização. Que aí qual que é o objetivo? O objetivo é que a gente construa política pública para mulheres. Nós temos inúmeros desafios. Nós temos desafios de conseguir chegar nesta mulher, que às vezes está lá nas extremidades, na divisa de território, que está aqui no centro, Sim. que está ali oprimida pelas violações de direito que existem.
E aí eu não podia parar de falar, não podia deixar de falar de violação de direitos. Sim. Porque aqui na Prefeitura de Itapecerica da Serra, eu trabalho num centro de referência especializado de assistência social, que é o CREAS, que fica aqui no Parque Paraíso. E lá com o que a gente trabalha? Qual é o nosso material de trabalho? As pessoas. E são pessoas que passaram por processos de violência e violações de direitos. E nós atendemos mulheres lá também. Sim. Mulheres que não têm voz, mulheres que não se veem, mulheres que estão com a autoestima, o autoconceito, o quanto gosta de si mesmo, o como se vê e o que pensa sobre si mesma, a pessoa nem sabe que pode pensar sobre isso. Então, o Conselho da Mulher, ele vem como um conselho de direitos que regulamenta o trabalho que pode ser desenvolvido com as mulheres. Então, há pessoas que falam, por que não tem uma delegacia da mulher ainda? Por que não tem um centro de referência da mulher? Por que eu não tenho uma casa de retaguarda para mulheres que vivenciaram violência extrema? Que possa estar com seus filhos juntos. Então, assim, são ações da política pública que o Poder Executivo precisa realizar, sim, com cofinanciamento, com financiamento do governo federal, estadual, local, mas que a gente também precisa de um movimento da sociedade. E quem que vai equalizar ali, sabe? Harmonizar? É o Conselho de Direitos da Mulher. Então, é um órgão que delibera. Então, propostas serão apresentadas, serviços poderão ser implantados ou não, tanto na sociedade civil como no poder público. Então, o Conselho tem vários desafios, desde fazer um regimento interno que seja adequado às necessidades atuais, porque já faz um tempo que foi feito esse regimento, né? Então, a gente precisa adequar ao que é a nossa necessidade. Então, eu fui indicada pelo Poder Público, na confiança da nossa secretária Tieme Nakano, e quando ela me apresentou, eu falei, nossa, mais um desafio. Mas a gente foi colocada na vida para desafios. Então, eu sempre, é uma questão muito pessoal, assim, eu confio plenamente na existência de um Deus que me guia em tudo, né? E aí pedi orientação e falei assim, olha, é esse o caminho, é essa a jornada? Então, eu venho com muita vontade, com muito desejo de mediar, de coordenar, e de fazer com que as mulheres possam, através desse conselho, serem vistas, serem ouvidas e serem propositivas para toda uma sociedade de Itapecerica da Serra, mas que também afeta o entorno, né? Porque uma mulher que hoje está aqui em Itapecerica, amanhã ela pode estar em Embu das Artes, que aliás eu acho que é de lá que a gente se conhece, não verdade, é, Vânia? Verdade. Eu até bem no início da nossa conversa já ia falar e até me perdi de tanta coisa boa que tem pra gente conversar. Eu fui vendo, né, quando a gente convidou a ilustre pessoa para vir aqui. Não tão ilustre assim, nada disso, para com isso. A gente sempre dá uma olhadinha assim na vida, né, e tal. Aí eu fui lá olhar. Falei, nossa, ela tem tantos amigos que são meus amigos, né? Será que a gente já se conheceu? E você vê, né? A vida é uma coisa incrível. Você trabalhou no Projovem na época que eu estava no Mauro Ferreira, em Embu das Artes, exato. Na implantação do Projovem. Foi lá que a gente se viu pela primeira vez. E a vida dá inúmeras voltas e a gente acaba que se encontra. Sim. E os ideais também se encontram, né? Porque você disse uma coisa muito importante, que Deus guia nossos passos, nossas escolhas, nossas decisões. Eu também sempre peço para Deus me orientar. Sim. Nas minhas escolhas, porque a fé tem que estar intrínseca na pessoa, né? Exato. Então a gente está se identificando muito aqui nas nossas conversas, no nosso bate-papo, e eu fico bem feliz de saber que a gente já se encontrou. Sim. Que a gente tem amigos em comum, e a minha vida profissional sempre foi de muita experiência e muitos desafios, e eu sempre gostei de desafio, tanto que agora, aposentada, a gente continua no desafio de ajudar,
de compartilhar, de ajudar, de tornar clara as notícias, as coisas que acontecem na cidade, na região, porque as pessoas precisam de informação. Sim. Elas precisam conhecer. Sim. Muitas dessas mulheres que você mencionou não têm acesso à informação. Exato. E muitas informações são passadas tecnicamente. Sim. A gente precisa ser entendido, falar de forma que as pessoas entendam, Exato. né? Todas as pessoas entendam o que acontece e recebam a mensagem e se transforme, busque ajuda. Se não está precisando de ajuda, busque colaborar, participar, que também é super importante. E às vezes a pessoa nem tem dimensão daquilo que está vivendo. Então, por vezes, essa semana passada, aliás, a gente recebeu a visita de uma reunião muito produtiva lá no CREAS, que foi do Capitão Grans, da Polícia Militar, e o Juarez, e o pessoal da Patrulha Maria da Penha. Olha. E o que é esse projeto, né? Ele é um projeto voltado a mulheres que têm medida protetiva, mas que essa medida protetiva ela não é realizada como deveria. Não há efetividade, o agressor continua ali, de alguma forma, trazendo violência para aquela mulher, para o grupo familiar dela, para a tentativa dela de se reorganizar. E eles vieram conversar conosco no sentido de que, olha, vamos criar um fluxo de trabalho? O que é esse fluxo? Uma parceria. Uma parceria. Olha, quando acontecer isso com uma mulher, como que a Polícia Militar e a assistência social pode trabalhar em conjunto? Então, isso é uma coisa, eu entendi como um avanço. E um avanço que o Conselho da Mulher está junto nisso. Quantas de nós, mulheres, já não teve alguma situação que se sentiu embaraçada? Muito comum de acontecer, né? Com qualquer uma de nós. Já se sentiu, de algum modo, violentada. E a violência não precisa ser só sexual. A sexual pode ser a física, a patrimonial, a psicológica, que é muito comum, né? Aquela história da frescura, aquela história, você sabe, mulher como é, né? Então, a mulher não sabe dirigir, desde coisinhas simples, né, que a gente precisa ter um olhar para tudo isso. Sim. Então, dentro ainda dos desafios do Conselho da Mulher, vou voltar um pouquinho, porque se deixar eu vou longe, sabe? O papo é bom. Né? E o que acontece? O Conselho da Mulher, ele é composto por 18 representantes, 18 que são chamados de conselheiros. Sim. 9 do Poder Público, que tem a indicação do secretário de cada secretaria que está no regimento interno. Sim. Então, eu acabei não trazendo o regimento interno, então eu falaria até quais seriam as secretarias, mas eu acho que também seria muito extenso. Sim. Né? Então, é um titular, um suplente, e aí, da sociedade civil, a gente tem 7 representantes, que foram aqueles que foram eleitos no dia 8 de outubro, né? E aí você falou, mas você falou 9, quem são os outros 2? Os outros 2 são um representante da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e um representante do Conselho de Classe Profissional, que aqui no nosso município ficou representado por uma pessoa que é ligada ao Conselho Regional de Psicologia, e teve a indicação, que agora eu não lembro o nome, né, de quem foi, mas a gente pode depois publicizar isso. Aliás, no site da prefeitura já está publicizado, tá? Sim. E aí a ideia é a gente unir esses 2 grupos, a fim de que a gente inicialmente já consiga reavaliar esse regimento interno, a gente entenda quais são as angústias das mulheres de Itapecerica, quais são as necessidades, o que as organizações sociais têm de proposta, e a gente elencar prioridades. Bacana. Quando a gente elenca prioridades, a gente consegue trabalhar melhor. E a partir dessas prioridades, a gente vai entender qual é o território de Itapecerica da Serra que hoje tem maior demanda voltada à violação de direito contra mulheres. Sim. Tá, hoje, dados do meu setor, Parque Paraíso e região do Jacira.
Isso significa que não existe em outros lugares? De forma alguma, porque as questões relativas à mulher, elas não estão só focadas na violência, mas ela é muito expressiva. Sim. Então, quando eu vejo que há um desafio muito grande do Conselho, eu entendo que esse desafio ele é exponencial. Por que ele é tão grande assim? Porque você precisa ter atenção a toda a diversidade da mulher. E nós somos muito diversas, né? Temos sonhos diferentes, expectativas de vida diferentes. Então, a gente tem que dar conta daquela que é mais vulnerável, sim. Mas aquela que não é tão vulnerável não deixou de ser mulher. Sim, também Então, precisa de atenção. Precisa de atenção. E pensando assim, em todos esses desafios, então o Conselho da Mulher é um marco mesmo. É a partir dele que vão surgir esses projetos. Por exemplo, a Delegacia da Mulher. Sim. Itapecerica tem previsão de ter a Delegacia da Mulher. É um desejo. É um desejo. É um desejo porque ela é uma ação de governo de Estado, né? Sim. Então, o que a gente necessita, a gente vem fazendo já, não, quando eu digo a gente, é a nossa secretaria ali. Sim. E outras ações, outras secretarias articuladas. Existe um desejo e uma articulação nos níveis que são necessários para que essa delegacia da mulher venha. Mas o que vai referendar? O que vai tornar legítima a existência de uma delegacia da mulher? É um Conselho da Mulher, onde a proposta é apresentada. E aí vai ter a defesa dessa proposta, vai ter voto, os conselheiros que são titulares, todos votam, a gente tem uma ata, é um documento que fica registrado, que ali começa a construção da política pública para a mulher. E a partir daí, o centro de referência da mulher, um centro focado, um centro de saúde para a mulher, um centro de referência que trabalha a questão das competências profissionais. A gente não pode esquecer da mulher que é mãe. Sim. Da mulher que passa por desafios imensos aí. Como que está essa questão? A gente tem que pensar, se eu penso em mulher e mulher tem filhos, eu tenho que pensar nesses filhos também. Tem que pensar. Que articulação que eu tenho com a educação, com a saúde. Então, assim, virão inúmeras pautas. Sim, né? E aí a gente vai discuti-las, a gente vai votar, a gente vai elencar prioridades e, inclusive, questão orçamentária também. Sim, né? Também faz parte. Passa todos os conselhos de direitos, eles têm que ter os seus, todas as secretarias, todas as políticas, falei errado, todas as políticas públicas, elas precisam, vamos supor que você contrata um serviço aí de profissionalização para uma mulher, e é o poder público que contrata. Vai ter uma prestação de contas que precisa ser apresentada num conselho da mulher e se for aprovado, ok. Se não for aprovado, aí vai ter que pensar numa outra forma de fazer isso. De organizar. Isso. Muito bacana. Nossa, muitos desafios. Muitos. Muito trabalho. Eu olho pra Tia e falo, Tia, olha o desafio que me foi dado. Muito trabalho mesmo, muito. Então, agora, nesse momento, como que está o Conselho da Mulher? O que está acontecendo nesse momento agora? Qual a estrutura que está sendo... Onde é o atendimento do Conselho da Mulher? Então, o Conselho da Mulher, ele não tem um local específico de atendimento. O que nós temos? Nós temos, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho, nós temos uma sala, que é a Sala dos Conselhos, que é um local para o quê? Para as reuniões, para a secretária do Conselho fazer as atas, fazer toda a parte burocrática, né, a parte administrativa. Mas é um espaço pequeno. Sim. Então, as reuniões, nós temos, existe previsão de reunião para o dia 18 de novembro. A nossa primeira reunião ordinária. Legal. Dia 18 de novembro. Vamos confirmar ainda se vai ser no período da manhã ou no período da tarde, mas a gente vai publicizar. E aí vai ser a oportunidade, e a gente vai sempre vincular com o espaço do poder público ali pela questão da logística. Sim. Mas nada impede que uma organização da sociedade civil possa estar recebendo a reunião do Conselho da Mulher. Sim. Porque a ideia é ser democrática, é ser participativo. Legal. Então, são propostas, assim, eu estou com... Eu já ia perguntar se nessas reuniões do Conselho pode ter a participação de pessoas da sociedade. Sim.
é público. É público. Todos os conselhos de direitos e o da mulher, ele é público. Porque é toda e qualquer pessoa que desejar participar, pode participar e deve participar. Bem bacana. Porque a gente tem que exercitar a participação cidadã. Sim. Lembra que a gente tinha uma Secretaria de Participação Cidadã naquele município? Tinha, né? tinha. Então, assim, aqui nós não temos, mas a gente pode exercitar a participação cidadã. É um exercício, é uma aprendizagem. Então, a pessoa pode participar, ela só não terá direito a voto. A voto, mas tem direito à voz, é um ouvinte, tem direito à voz, só quem pode votar é quem foi eleito ou indicado. Neste momento, como que estamos? Algumas secretarias do poder público necessitaram fazer novas indicações. E aí o que acontece? Porque teve pessoas que foram exoneradas, houve mudanças na vida das pessoas. Sim. Então, por conta disso, a gente está aguardando o retorno dessas indicações, que a gente acredita que vai dar tempo, até dia 18 estará tudo organizado, e aí é um convite para você, mulher, homem, quem quiser participar do Conselho da Mulher, no próximo dia 18/11, a gente vai confirmar lá no site da Prefeitura o horário. Sim, a chamada vai estar lá. A chamada vai estar lá. Sim. E vai ser imprescindível a participação de todo mundo. Legal. Porque é só a partir da construção conjunta que a gente consegue avançar. Por isso que quando você menciona, quando eu fui empossada, eu falei, nossa, que coisa é essa, né? Ser empossada. Mas eu falei, o que eu vou fazer sozinha? Eu não faço nada sozinha. Você disse isso, né? Inclusive você disse, quando você foi lá pra frente, que você falou, olha, eu faço questão desse momento de chamar aqui pra frente comigo toda a equipe. Eu falei, nossa, que bacana. Não, porque como que a gente quer falar? Nada sozinho. A gente não faz nada sozinho. Sim. A gente tem que trocar. Eu acho que vai ser desafiador esse conselho, porque conhecendo a história do município, a gente sabe que assim existem pessoas de vários segmentos, pessoas que têm opiniões divergentes. Sim. Mas o bom da democracia é a gente exercitar isso. Exatamente. E eu acho que vai ser excelente. Você está convidadíssima a participar das nossas reuniões. Muito bom, muito bom. Sim, com certeza. Havendo a possibilidade, Bate-Papo com Cabo Edson estará presente para prestigiar essas ações. Eu, particularmente, como mulher, fico extremamente feliz de a cidade. Eu moro aqui há mais de 20 anos. E como você falou, né? Eu sou mulher, moro aqui há mais de 20 anos e muita coisa sobre a mulher não chegava a mim. Então, eu fico também muito feliz que essas coisas estão acontecendo e eu estou participando desse movimento. É bacana isso, muito bacana. E é claro que eu torço para que a mulherada em peso participe, lute, conquiste, pare de sofrer, sabe? Assim, porque a gente, nessa época agora, principalmente da pandemia, ficou muito evidente várias questões com relação à mulher, de sofrimento mesmo, de agressões. A agressão física é terrível. Sim. Terrível. Sim. Não tem palavras para isso. Sim. Mas a psicológica. Ela é mais eficaz que a física. Então, porque é aquela coisa, aquela tortura de todo dia, né? E a gente sabe, né? A mulher, ela vem aí numa luta de muitos anos e o quanto a gente sofre com tantas responsabilidades, né? Exato. Esposa, mãe, namorada, profissional, do lar, nossa, inúmeras. E eu não quero menosprezar os homens de forma nenhuma. Não. Nenhuma. Eu acho que fazem parte desse processo. Juntos nós somos o que somos, seres sociais. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive. É a somatória desses dois. A gente tem essas dimensões. Sim. Então, a gente não pode viver apartado disso, uma sociedade só de mulheres. Só de mulheres. Isso não existe, até mesmo porque a realidade não é essa, né? A questão de gênero, por exemplo. Sim, não é isso. Eu acho que o que a gente precisa desenvolver é empatia pelo outro. Sim. O se importar de fato.
Concordo plenamente. E aí, a partir e até mesmo porque eu, por exemplo, eu só tenho filhos. Você já me contou também que você só tem filhos. Só. E aí, como é que eu vou falar, olha, esses machistas, quem que participou da educação dos meus filhos? Nós. Quem que participa? Nós Então, mesmos. mas eu acho que a gente precisa conseguir primeiro desconstruir Exatamente. algumas concepções que nos afastam de uma possibilidade de união, de vida feliz. Que a gente sabe que a gente faz um monte de coisas mesmo. A gente faz, como os homens fazem tantas outras coisas. Mas quando a gente faz com uma coerência, quando a gente faz com equilíbrio, quando a gente reconhece, olha, tá tendo uma violação de direito aqui, e eu vou trabalhar na superação disso. Ninguém tá fazendo de conta que não existe. Existe, mas a gente vai buscar um caminho para superar isso. Então, eu vejo o Conselho da Mulher como uma oportunidade para a gente ter voz, para a gente traçar metas e objetivos e trabalhar nesse sentido. É bem isso. Eu quero aqui aproveitar para agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo bem gostoso, com muitas informações, e também desejar todo o sucesso do mundo para que dê tudo certo. Obrigada. E também dar os parabéns, que você é uma pessoa espetacular. Imagina. É o nosso primeiro encontro de pertinho, assim, mas já te admiro, porque você está aí com uma missão bem grande. Sinta-se sempre acolhida aqui por nós, do Bate-Papo com Cabo Edson e Professora Vânia. Sinta-se sempre à vontade de estar aqui para conversar com a população, para passar informação, para bater papo, para trazer novidade, né, para chamar para a participação as pessoas. Sim. E muito obrigada. Eu que agradeço. E vamos ter mais bate-papo, com certeza, que eu sei que tem muita novidade que vai acontecer, muita coisa boa que vai acontecer para a cidade de Itapecerica da Serra, para as mulheres. E obrigada, muito obrigada mesmo. Volte sempre. E tamo junto, gente. Tamo junto. Eu que agradeço, Vânia, assim, pelo bate-papo Cabo Edson, né? Eu acho que é uma oportunidade fantástica de que a gente divulgue todos os desafios que existem, mas todos os avanços que a gente tem tido. E assim, eu estou à disposição, sempre que vocês precisarem, eu estou aqui. E gratidão. Muito obrigada mesmo, e muito obrigada a você que nos acompanhou aí. E não se esqueça que você é dessa cidade maravilhosa e que a gente só vai construir Itapecerica quando a gente se colocar em tudo que se apresenta. Isso mesmo. Parabéns. Vamos lá, não percam o programa Bate-Papo com Cabo Edson.